Oi, gente, bom dia! O Cotidiano está começando. Muito bom dia para você também, internauta, que está aí nos acompanhando ao vivo pelo Facebook TV Jornal Interior. Deixa eu contar para vocês o que vai ter no programa de hoje. Olha só, eu vou conversar com o ginecologista sobre anticoncepcionais. Conversa também com um pediatra sobre os cuidados que nós devemos ter com os nossos pequenos durante as férias. A gente costuma viajar muito nesse período, não é verdade? E eles também costumam adoecer. Como é que a gente deve proceder, hein? Daqui a pouquinho a gente explica. Também tem dicas sobre crossfit e uma dica sobre moda lurex. Então aproveita, puxa uma cadeira e chegue junto que o Cotidiano está só começando. A gente começa o Cotidiano de hoje falando sobre anticoncepcional. Nós recebemos muitas mensagens de muitas telespectadoras querendo que dúvidas fossem esclarecidas. Então, gente, o Dr. Walter Ferraz Filho está aqui, ele que é ginecologista, vai responder todas as nossas perguntas sobre o assunto. Bom dia, querido. Bom dia. Seja bem-vindo aqui ao Cotidiano. Obrigado, um bom dia a todos. Quando a gente fala em anticoncepcional, geram várias dúvidas. A gente sabe que é bom para a gente não engravidar, mas ao mesmo tempo a gente fica preocupado. Será que o anticoncepcional ele pode trazer riscos para a gente no futuro? Ok. A gente vai ter que avaliar cada paciente. Cada paciente vai ter um perfil, desse perfil hormonal. A gente primeiro tem que ter uma avaliação hormonal de cada paciente. Cada anticoncepcional, a paciente não pode chegar e assim, tomar a da amiga. Ela tem que primeiro passar por uma avaliação médica com seu ginecologista, para avaliar esse perfil hormonal e daí se traçar qual o melhor método para ela. Hoje no mercado a gente tem uma gama de tipos de anticoncepcionais, que sejam ele via oral, via injetável, a gente tem os implantes hoje intradérmicos, tem os DIUs e cada paciente vai se adequar a determinado tipo de anticoncepcional. Quando a gente fala em anticoncepcional via oral, a gente sabe que tem aquele que tem a pausa para a pessoa menstruar normalmente e tem também o de uso contínuo para a mulher não menstruar mais. Esse de uso contínuo, a falta dessa menstruação pode acarretar algum prejuízo? Não, prejuízo para ela na vida fisiológica não, mas é como eu disse, se a paciente tiver alguma contraindicação desse uso contínuo, para esse tipo de paciente vai levar algum tipo de prejuízo também. No mercado hoje a gente tem os anticoncepcionais que a gente dá aquela pausa dos 7 dias, que eu acho que são os mais usados hoje, tem também as pausas de 4 dias e o de uso contínuo, que tem hoje no mercado. E temos mais recentes agora os anticoncepcionais que ela pode programar quando ela vai querer também menstruar, também tem essa programação da menstruação, mas vai variar de paciente para paciente essa indicação do anticoncepcional. Ô, doutor, quem toma anticoncepcional durante a vida inteira pode ter algum problema de trombose ou até mesmo ficar infértil? Certo, tem muitas essas perguntas em consultório. A gente vê do anticoncepcional, em relação à infertilidade, não tem nenhuma ligação. Não tem ligação, não. Né? A paciente, se ela para no primeiro mês, ela tem 96 a 97% de chance de engravidar. No segundo mês, ela tem a mesma chance de uma mulher que nunca tomou o anticoncepcional. Agora, às vezes ela pode não engravidar por outros motivos. Às vezes ela tem uma obstrução tubária, às vezes ela tem um distúrbio hormonal que vai prejudicar ela, vai dificultar para ela engravidar. Então tem que ser visto isso. Mas pelo uso, ela pode usar 10 anos, 15 anos, que não vai atrapalhar ela a engravidar, não. Em relação à trombose que você falou, assim, o anticoncepcional realmente aumenta esse risco de trombose. Mas assim, esse aumento, o benefício dele em geral é maior do que o risco. O risco de trombose para a paciente hoje, ela tem que ter alguns fatores que somam esse risco. Então, assim, se você pega uma mulher que está com obesidade, está acima do peso, fumante, maior que 35 anos e você associa esse anticoncepcional, aí essa pode ter. Mas, em geral, a mulher jovem, não fumante, ela pode usar, que o risco não vai ser alto, não. Para você ter ideia, uma mulher gestante, ela tem um risco maior de ter uma trombose do que uma mulher sadia que está tomando anticoncepcional. E nem por isso a gente vê tantos casos de trombose em gestantes. Eu perguntei só coisa ruim, né? Mas vamos perguntar agora coisa boa? Não, vamos lá. Quais são os benefícios do anticoncepcional? Claro, fora evitar a gravidez. Isso.
O maior benefício é esse da gravidez e tem outros também. Alguns tipos melhoram a pele da paciente, alguns tratamentos para acne são feitos com anticoncepcional. Em relação à pele melhora, o cabelo também tem essa melhora, dependendo de cada tipo de anticoncepcional. E a questão dela programar a sua vida de um modo geral. A mulher hoje mais moderna, mais corrida, às vezes ela quer fazer uma viagem, quer passar um tempo sem menstruar, isso pode ser feito também sem nenhum prejuízo. Melhora a qualidade de vida e para a paciente de um modo em geral. É todo um contexto disso aí. Entendi. Quando a mulher ela toma um anticoncepcional e vai trocar, por exemplo, a marca, porque esse não está me fazendo bem, eu vou começar a tomar outro porque o médico receitou. Nessa troca, há risco de engravidar? Se ela fizer direito, não, o risco não existe. Agora sim, geralmente o que acontece é que às vezes ela troca por um tipo de anticoncepcional, a tomada dele é diferente, então ela começa a esquecer isso aí. Então, cada dia que a paciente esquece de tomar um anticoncepcional, aumenta o risco dela engravidar. Outra pergunta frequente é em relação assim, se eu esquecer, Era isso que eu ia perguntar agora. Se eu esquecer, eu posso tomar 2, 3 comprimidos de uma vez? Ou aconselhável é parar, esperar a menstruação e recomeçar? Então, o anticoncepcional, se ele for esquecido um comprimido, ela tem até 12 horas para tomar esse anticoncepcional. A partir de 12 horas, começa a aumentar o risco de ela engravidar. Então, se você esquece, você costuma tomar às 7 da manhã, você vai até ter 7 da noite para tomar esse anticoncepcional. Mas o ideal é que ela tenha aquele horário programado, que seja automático para ela tomar esse comprimido, ou até agendar no celular mesmo, para ficar lembrando esse horário dela, para não ter o risco de esquecer. Com relação ao DIU. Certo. O DIU, existem DIUs que precisam ser trocados ou você colocou, você fica o resto da vida com ele? Como é que funciona? Existem hoje no mercado os dois mais usados. A gente tem um DIU de 5 anos, que ele é hormonal, e tem o DIU não hormonal, que é o DIU T de cobre, tem vários no mercado, vários tipos, que duram 10 anos. E aí cada um vai ter um benefício maior que o outro vai ter um risco maior que o outro, mas geralmente são esses, de 5 e 10 anos. E temos também um implante intradérmico, que é colocado aqui no braço, e ele tem uma durabilidade de 3 anos. Aí coloca e tem que ficar trocando ou o organismo absorve? Não, tem que trocar de 3 em 3 anos. Faz como se fosse uma microcirurgia? É uma pequena... Ele já vem, na verdade, numa agulha que a gente introduz na pele e coloca ele lá, não tem risco de sair do lugar, é extremamente seguro. Tem estudos que mostram que a proximidade com a laqueadura tubar é tão quanto eficaz. Muito bem, tá aí. Dúvidas esclarecidas. Obrigada, doutor. Obrigado, bom dia, muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Imagine uma trufa daquelas que o chocolate derrete na boca, imaginou? Agora imagine se a parte de fora da trufa for feita de biscoito bem crocante. Aí fica melhor ainda, não é verdade? Então você precisa experimentar os novos recheados trufas Vitamassa. Gente, são 6 sabores, cada um mais gostoso que o outro. Tem chocolate com morango, tem baunilha com cassis e os lançamentos mousse de limão e laranja com chocolate. Surpreenda-se com os novos recheados trufas Vitamassa, a trufa que virou biscoito. Eu claro que já vou provar primeiro. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre moda, especificamente sobre as modas das roupas lurex. Confere aí. Olá pessoal, bom dia Marcela, minha xará. Hoje vamos dar dica a vocês sobre lurex, é uma textura metalizada com um caimento super legal também, que muitos têm malha e tá super usando nessa época do ano em específico. Então meninas, essa é a primeira produção e é um macacão que está super em alta, com uma transparênciazinha, vocês estão vendo aqui, então dá aquela elegância à peça. Esse detalhe do dourado combinando com a textura também do tecido. Essa é a segunda produção, é uma transparência na barra, então essa barra transparente com o mesmo detalhe do tecido de cima, que também tem lurex. O lurex, se vocês perceberem, é uma faixinhas horizontais de dourado. Então tem vários tipos de lurex também nessa mesma proposta de brilho. E essa aqui é uma proposta diferente, porque ela é na cor escura, é o lurex com metalizado prata. A gente vinha mostrando a vocês o dourado, as cores claras, o off e o branco. Agora é o prata, o chumbo. Então,
Esse vestido aqui é um assimétrico, ele valoriza as curvas das mulheres. E esse decote também dá uma sensualidade, mas não deixa você vulgar. Então, meninas, essa é a última dica de lurex. Espero que vocês gostem, porque esse é um look que é um conjunto, um body e uma calça pantacu total lurex dourado. Então, a gente deu várias dicas para vocês saberem o que usar com essa textura. Um beijão! E minha xará, adorei as dicas, viu? Ó, um cheiro pra você, querida. Até a próxima, se Deus quiser. E agora eu vou para um rápido intervalo e na volta eu converso com um pediatra sobre as doenças que os nossos pequenos costumam contrair durante esse período de férias. E também tem uma super dica de CrossFit. Me espera que eu volto rapidinho. Estamos de volta com o Cotidiano e olha, gente, estamos em janeiro, uma época de férias. A gente costuma viajar muito durante esse período. E aí a gente se preocupa. E se a gente adoecer em uma outra cidade, o que a gente deve fazer, hein? Eu estou aqui com o Dr. Luiz Bandim, ele que é pediatra e alergologista e vai nos tranquilizar, vai conversar com a gente sobre esse assunto. Muito bom dia, querido. Bom Seja dia. bem-vindo aqui ao Cotidiano. Prazer nosso estar aqui. A gente costuma viajar muito nesse período de férias. Tem muita gente que vai à praia, acho que a maioria vai à praia. Tem gente que fica no campo. E a nossa preocupação, principalmente para quem tem filho, as nossas crianças costumam adoecer muito durante esse período pela mudança de clima, né? Está muito no sol, também até pela ingestão de algum tipo de comida. Esses pais, vamos tranquilizar os pais. Como é que a gente deve proceder durante um contratempo com os nossos pequenos? A grande maioria das crianças nesse período costumam se alimentar mal, né? Então comem salgadinho, muito biscoito, comida fora de casa. Então isso realmente leva muitas vezes a criança até aquela má digestão, vômito, diarreia. Então o que é que a gente deve fazer? Se for uma coisa leve, a mãe deve andar sempre com aquele remedinho para o vômito, específico para o vômito, e sempre andar também com medicação tipo soro oral. Porque se a criança começar com diarreia, que é muito frequente nesse período quente, na praia, tudo, então sempre deve andar com soro desse reidratante. Porque aí dá uma parada na dieta que ela está fazendo, na comida que ela está comendo e começa a hidratar essa criança com soro. Não esquecer sempre de estar oferecendo água a essas crianças, porque normalmente elas querem brincar o tempo todo e esquecem de estar tomando água, e sempre andar com um antiemético, um remédio para o vômito. É sempre bom ter a sacolinha de remédio, né? E o antitérmico, que às vezes é comum ter uma febrezinha e que passa rápido. Essas viroses do verão mesmo. Geralmente essas viroses, elas duram em torno de quanto tempo, doutor? Em torno de 24, 48 horas, tá certo? Se a mãe começa a perceber essa criança muito molezinha, vomitando com muita frequência após a ingesta, após você ter feito o remédio o antiemético, o remédio para o vômito, então aí a gente já passa a se preocupar um pouquinho. É bom levar no posto de saúde para ver a hidratação como é que está, ver a urina como é que está, se ela está urinando direitinho. Se a criança está bem, está ativa, teve uma febrezinha, baixou a febre, está ativa, querendo brincar, então a mãe deve se tranquilizar, dar o antitérmico e aguardar pelo menos 48 horas. Com relação ao adulto, o procedimento também é o mesmo? Levar um remedinho para enjoo, também ter um sorinho, ou o adulto a gente já pode acrescentar algo mais? O adulto, o que acontece mais, na verdade, é os adultos que também com relação à comida, com relação à bebida, então é sempre bom andar com a medicação, o antiemético, além do antiemético, um remédiozinho para, às vezes a pessoa se excede muito na bebida, na comida, então tem aquela má digestão, a azia, o queimou no estômago, e sempre tem em mente que é melhor usar um remédio para o queimou do estômago do que estar tomando anti-inflamatório. Que os adultos, eles gostam, não, estou com a garganta doendo, aí tomam um anti-inflamatório. Isso não é bom, piora o problema do estômago, às vezes pode dar problema renal. Então o ideal é você, se tiver com uma dorzinha de estômago, tomar um remédio para azia, um remédio, um remédio para... Até aquele efervescentezinho? Pode até ser, e um remédio tipo omeprazol, alguma medicação dessa para diminuir essa acidez gástrica. Ou até mesmo alguns alimentos que podem diminuir essa acidez gástrica.
tanto na praia quanto no campo tem insetos, né? E aí a gente fica apavorado também. Caso aconteça alguma picada de inseto, como é que a gente deve proceder, doutor? Assim que o inseto picar, o ideal é você, se não tiver nada em mãos, é botar uma compressa gelada, porque já evita aquele edema, né? Evita aquele edema. E é sempre bom ter na bolsinha um antialérgico, que todo mundo tem, em casa tem um antialérgico. Tanto o antialérgico, que a criança ou o adulto pode só tomar por via oral, tem vários no mercado, como também aquela pomadazinha de corticoide, que também pode-se andar com ela para colocar no localzinho da picada do inseto, da feridazinha. Também tem gente que costuma viajar para o exterior, né, durante esse período. E aí a gente costuma se preocupar mais, porque a gente vai estar fora do nosso país, porque a gente vai estar longe do nosso médico, porque aqui no Brasil você consegue ligar ainda, doutor, me socorre. Agora, quando você está no exterior, vamos falar para esses pais que vão viajar agora. Aí você realmente deve conversar com o pediatra da criança ou com o médico que acompanha o adulto também. Se a criança tem problema de asma, problema de rinite, então já deve ir com a sua medicação já prescrita. Se é uma criança que costuma ter muitas amidalites, então isso o pediatra dela vai avaliar, não, então leve esse antibiótico, porque se ela começar, você já conhece a criança, o pediatra já conhece, se começar com esses sintomas, febre muito alta, pode tentar fazer essa medicação, agora sempre alertando a família que se houver uma piora do quadro, é melhor procurar realmente o serviço de urgência, onde tiver tanto, se for aqui no Brasil, como fora do Brasil também, com os seguros de viagem, que é até mais seguro. E lembrando também que nesse caso é bom tomar algum tipo de vacina, dependendo do país que for visitar. Sem dúvida nenhuma, e está com o calendário completo, né? Isso é importantíssimo, a gente sabe que aí fora está tendo em alguns países surto de sarampo, então a criança deve sair, tanto a criança como o adulto deve sair daqui com a vacina toda completinha, o calendário de vacina todo atualizado, para também não ser pego de surpresa lá fora, né? E lembrando que manter sempre o corpo hidratado, independente de ser adulto ou ser criança, porque isso já ajuda bastante, né, doutor? Sem dúvida nenhuma. A hidratação é uma coisa importantíssima. A gente sabe que algumas viroses, principalmente as gripes, os resfriados, quando a gente consegue manter uma hidratação boa, essa secreção ela fica mais fluida e o organismo absorve com bem mais facilidade. Então é importantíssimo que a gente mantenha esse corpo hidratado. Para ir aproveitar essas férias. Muito bem, adorei nosso bate-papo. Dicas valiosíssimas. Obrigada, viu, doutor? Eu que agradeço. Bom dia, até a próxima, dia. se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau. Bom, gente, agora vamos falar um pouquinho sobre CrossFit. Confere aí. Bom dia, Marcela. Bom dia, pessoal. Meu nome é Daniele Ferreira, sou coach aqui da Conceito CrossFit. Hoje nós vamos começar uma série chamada Os 9 Movimentos Fundamentais. Essa é a Morgana e ela está aqui para me ajudar com isso. Antes de tudo, eu gostaria de explicar para vocês o que é a modalidade CrossFit. O CrossFit ele envolve os movimentos funcionais, que são movimentos que o corpo naturalmente está preparado para fazer, como agachar, saltar, pular, correr, pedalar, remar, enfim, tudo aquilo que o nosso corpo está apto a fazer. O CrossFit também ele trabalha com exercícios constantemente variados. Você aprende várias modalidades dentro de uma só, como o levantamento de peso olímpico, a ginástica, os movimentos de calistenia, os movimentos aeróbicos, como correr, nadar, remar. E também a gente trabalha em alta intensidade, só que essa alta intensidade ela é relativa a cada pessoa. Eu posso impor uma intensidade que seja relativa ao meu condicionamento, a Morgana pode impor uma intensidade que seja relativa ao condicionamento dela. Bom, para a gente conseguir um melhor condicionamento e bons resultados na modalidade de CrossFit, a gente precisa aprender os 9 movimentos básicos. O primeiro deles é o Air Squat. O Air Squat é o seguinte, a Morgana vai mostrar aqui para vocês. A gente precisa estar com os pés afastados na mesma largura do quadril, tá certo? A ponta do pé ligeiramente abduzida, como tá os pés da Morgana aqui. Ela vai estar com os braços para frente, o peito bem aberto, as costas bem alinhadas. E na hora que ela descer, ó, o quadril dela, pode descer, Morgana, vai baixar em relação à linha do joelho, tá certo? Na hora que ela subir, estende joelho e estende quadril novamente. Faz 2 vezes, Morgana, por favor. Desceu, quadril lá embaixo. Subiu, mais uma vez. Desceu lá embaixo, quadril. Subiu, estendendo. Esse exercício ele é ótimo para a gente desenvolver força de membros inferiores. A gente trabalha muito com ele, a dominância
do joelho, mas também desenvolve muita força de extensão do quadril na hora de levantar, tá certo? De fazer a extensão do quadril do joelho. Basicamente o CrossFit, ele trabalha bastante com força de membro inferior. Então saber desenvolver e fazer um agachamento bem feito é primordial para que você tenha bons resultados. Bom, Marcela, essas foram as dicas de hoje, tá certo? A gente continua com a série. O próximo movimento é muito parecido com o que a gente viu hoje, mas a gente tem o acréscimo de um implemento que é muito utilizado dentro da nossa modalidade, que é a barra. Então, não deixem de ver. Ai, adorei as dicas, querida. Obrigada, um beijo para você, até a próxima, se Deus quiser. E o Cotidiano vai ficando por aqui. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela audiência. Muito obrigada a você, internauta, que nos acompanhou hoje aí pelo Facebook TV Jornal Interior. Não esquece que amanhã às 11h05 tem mais Cotidiano. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.